A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar início agora à segunda aula. Eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. O Espírito Santo está sobre ti, vai trazer revelação e graça. Feche seus olhos nessa hora, vamos orar, vamos pedir a unção, a revelação, a graça de Deus sobre essa aula. Pai, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, não a voz de um homem. Pai, nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações. Por isso, vem sobre nós, que essa aula possa edificar cada aluno, que possa realmente tocar o coração e trazer fé, trazer revelação, trazer luz, trazer alimento espiritual. Senhor, em que cada aula o Senhor venha transmitir vida a esses alunos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando Evangelhos 2, Marcos e Lucas, e nós, então, falamos na última aula sobre o nosso conteúdo. Eu gostaria que a gente recapitulasse aqui. Primeira parte foi falada na última aula, nós demos ali uma introdução, falamos de cada um dos dois livros e principalmente falando da visão de Jesus como servo de Deus, que ele realmente serviu a Deus servindo as pessoas. E também vimos a visão de Jesus como o Filho do Homem, tanto que Jesus se identificava com as pessoas, né, atraindo para si as pessoas, os pobres, os ricos, os velhos, as crianças, a todos, né, o pecador. E agora nós vamos começar a estudar a segunda parte, que são os milagres de Jesus. E nós vamos estudar hoje os milagres de cura e de ressurreição. E a terceira parte são os ensinamentos. Nós vamos ministrar nas próximas aulas, ok? Então eu gostaria que você, então, já abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, que nós vamos dar início aos milagres de cura e ressurreição. É interessante que em todo o ministério de Jesus, nós vemos Jesus curando os enfermos. E curando tanto a febre, quanto também ressuscitando os mortos. Quanto curando os cegos. Então nós percebemos o tanto que Jesus se preocupou em curar os enfermos. Né? Então tem que ser a nossa preocupação também. Então, primeiro aí, a cura da sogra de Pedro. Está lá em Marcos 1, 29 ao 31, mas também em Lucas 4, 38 ao 39. Nós vamos estar sempre fazendo um paralelo entre o que está em Marcos e acrescentando também com Lucas, ok? Então é importante que você anote aí na sua Bíblia, talvez, para que você possa, então, sempre lembrar que tem um outro texto lá em Lucas que é semelhante, para que um possa complementar o outro. Mas nós vamos pegar como base o livro de Marcos, porque é o que fala mais de milagres, os milagres de Jesus, de uma maneira maior. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Olha só, o primeiro ponto aí, né? A casa de Simão. Então, a cura da sogra de Pedro foi na casa. E olha só a importância da visita, né? Jesus, ao ir nessa casa, ao fazer uma visita, percebeu que a sogra de Pedro estava doente, enferma, e ele pôde transmitir o quê? Cura. Está vendo aí o valor, então, de uma visita. Como você pode fazer aí, visitando um amigo, um parente, e pode levar a cura a ele, né? E versículo 30 diz o seguinte: a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Aqui em Marcos, só diz que ela estava com febre. É interessante que em Lucas diz que ela está com a febre alta. Por quê? Porque Lucas, como médico, nós já dissemos isso na última aula, que ele era um médico, ele pôde diagnosticar e perceber que, na verdade, era uma febre, e saber, né, ao ouvir as pessoas, que era uma febre alta. Né? Então, é interessante isso aí.
Depois, no verso 31, olha o que diz. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-las. Então, ao pegar na mão da mulher, ela foi curada. Não é? E já em Lucas, diz que Jesus repreende a febre. É como se Jesus estivesse expulsando toda enfermidade, né? Como se fosse realmente vinda de espíritos malignos. Então é importante que nós expulsemos, repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus, porque não provém de Deus. E é interessante que nesse versículo que nós lemos, é que a febre passar, ela passou a servi-los. E olha, a cura trouxe uma gratidão tão grande no coração dela, que ela passou então a servir aquelas pessoas que estavam ali. Então, o tanto nós podemos então perceber, o tanto que é importante nós levarmos a cura. Porque pessoas ficam gratas e passam também a servir ao Senhor. Quanto mais nós vemos os milagres nas nossas vidas, mais nos tornamos mais gratos pelo Senhor e mais o servimos, né? Por isso nós estamos aqui para levar a cura aos enfermos. Segundo, muitas outras curas. Aí mesmo em Marcos 1, 32 ao 34, e também lá em Lucas 4, do 40 ao 41, ok? Então acompanha aí. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Primeiro aí, ao cair do sol. Os judeus, eles esperaram o dia de sábado terminar, que no caso o dia termina às 6 da tarde, para levarem os enfermos até Jesus. Ou seja, eles seguiam literalmente as tradições do sábado, que no sábado não poderia fazer coisa alguma, né? Mas eles esperaram terminar o dia de sábado para levar então os enfermos até Jesus. Só que eles ainda não tinham entendimento, que na verdade estava lá em Marcos 2, 28, que Jesus, ele é o Senhor do sábado. E realmente Jesus também queria curar aos sábados, como fez, nós vamos ver mais à frente. No versículo 32 também diz que todos os enfermos, né? Olha só, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Mostrando, na verdade, que eram muitas pessoas ali para serem curadas, né? Versículo 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Interessante, né? Jesus estava ali, as pessoas levaram os enfermos, e havia, na verdade, toda a cidade ali envolvida de Jesus. O que isso nos mostra, irmãos? Onde há milagres, tem um povo, tem uma multidão. Onde há poder de Deus, onde Jesus está, pode ter certeza, há uma multidão ali. Por isso que é importante que você entenda o seguinte, que se na sua célula tem poder de Deus, as pessoas vão estar lá. Se na sua igreja tem poder de Deus, as pessoas vão estar lá. Porque elas vão atrás do poder de Deus, vão atrás daquilo que Deus pode fazer na vida delas, né? Então é importante que você tenha sempre esse poder de Deus. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. E aí nós vemos Jesus curando a muitos. Lá no livro de Lucas, no versículo 40, diz que ele estava impondo as mãos sobre cada enfermo. É importante que você saiba disso, a importância de você impor as mãos. É como se você estivesse liberando o poder de Deus. Por isso nós temos esse costume de sempre orar impondo as mãos, porque Jesus fez assim, nos deixou um modelo para nós seguirmos. Por isso que é importante você impor as mãos, né? A gente vê isso em toda a Bíblia. Jesus, lá em Marcos 10, 16, ele estendeu as mãos para abençoar. Ele nos deixou também um ensinamento lá em Marcos 16, 18, para nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, impondo as mãos, lá em Atos 5, 12, eles impunham as mãos e os enfermos eram curados. Também para transferir cargos, ali em Atos 6, 6 também diz que
para eles impuseram as mãos para transferir responsabilidades. Os apóstolos também, lá em Atos, eles ministravam o enchimento do Espírito Santo, também impondo as mãos. E a Bíblia também diz que nós devemos levantar mãos santas em todo o tempo, intercedendo. Por isso que é tão importante. Não é como se, na verdade, ao tocarmos aquelas vidas, é como se Deus estivesse tocando, é como se fosse a mão do Senhor tocando. Por isso é uma atitude de fé importante nós termos essa prática. A Bíblia também nos ensina em Hebreus sobre a doutrina de Cristo, sobre imposição de mãos, que é importante nós fazermos, ok? Então sempre que tiver um enfermo, vai lá, impõe as mãos, profetiza, declare a cura e ele vai ser curado em nome de Jesus. Eu espero que nesses dias de aula você, ao ler a palavra, possa ser despertado a ser um canal de vida, de poder, de cura aos enfermos, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, a cura de um leproso. Marcos 1, versículo 40 em diante. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então nós vemos aqui que veio um leproso, e hoje, nos dias de hoje, nós entendemos a lepra como a hanseníase, não é? Nós entendemos que a lepra era como a hanseníase hoje, nos nossos dias, e que esse leproso veio até Jesus, e ele veio pedindo para que ele pudesse ser purificado, não é? Primeiramente ele rogou, clamou, implorou, não é, pela misericórdia de Jesus, não é? Não se importou com o que os outros poderiam dizer, simplesmente se ajoelhou em sinal de humilhação e pediu desesperadamente. Essa foi uma atitude de rendição que esse leproso tinha, e isso foi um ato realmente de fé. Uma vez que ele veio e clamou e foi até Jesus, ele está demonstrando: eu creio que Jesus pode me purificar, eu creio que ele pode me limpar. E se Jesus realmente quisesse, foi o fato. Jesus realmente o curou. E no versículo 41 diz algo que está dentro desse livro de Marcos e nos evangelhos de uma maneira muito forte. Versículo 41 diz que Jesus profundamente compadecido. Jesus estava com uma grande compaixão daquele leproso. Na verdade, Jesus era movido por uma compaixão pelos necessitados. Em outros vários momentos, nós vemos Jesus se compadecendo. A compaixão é na verdade, o combustível que ia explodir no coração dele para que ele pudesse fazer uma obra tão tremenda como ele fez. Não tem como haver curas e milagres sem a compaixão. Ter compaixão significa se compadecer, se identificar com aquela pessoa e realmente perceber a dor e a aflição e por isso liberar poder espiritual, liberar vida aquelas pessoas que estão sofrendo. Quem não tem compaixão também não tem poder para curar. Quem não se compadece da dor não pode curar, não vai ter poder liberado, porque a compaixão é o combustível. Nós vamos ver em outros inúmeros textos que Jesus moveu o ministério dele, foi movido, na verdade, por uma compaixão muito grande. Nessa compaixão, ele operou milagres. Você quer ser usado por Deus? Se você quer ser usado por Deus, então peça ao Senhor compaixão. Peça que
para que seus olhos realmente se transformem em fontes e suas lágrimas em rios, para que possa chorar e interceder e clamar para que haja cura, para que haja libertação, que você possa ser esse canal realmente de Deus para curar e para realmente trazer a salvação às pessoas. E então diz que no versículo 41, que ele estendeu as mãos e tocou. Mais uma vez, Jesus estende a mão ao necessitado e opera o milagre. Nossas mãos têm que estar sempre estendidas àqueles que estão com dificuldades e aflições. Estão sempre batendo na nossa porta pessoas com dificuldades e nós temos que estender as nossas mãos para ajudar essas pessoas, para levar aquilo que nós mesmos nós não temos, mas no nome de Jesus nós temos. No nome de Jesus você pode ser curado. No nome de Jesus você é curado. No nome de Jesus você é liberta. Sabe, esse é o nosso chamado. É para isso que você está nesses dias, recebendo alimento, recebendo a palavra de Deus, sendo instruído, para que você também seja esse que vai estender as mãos ao necessitado, vai estender as mãos e tocar naquele que está leproso, naquele que está doente, enfermo, e ele vai ser curado em nome de Jesus. Eu quero nesses dias te desafiar a isso, a ser esse canal de Deus, a realmente lá na sua célula, lá no seu trabalho, onde você estiver, possa ser um canal de vida, um canal de milagre, possa estender as mãos aos necessitados. E pode ter certeza, Deus vai te usar. Lembra que nós falamos na última aula sobre o servo? Uma vez que o servo vai, o Senhor vai cooperando com ele. À medida que nós vamos servindo ao Senhor, levando a palavra de Deus, levando a cura, expulsando os demônios, pode ter certeza, Deus vai realmente nos capacitando, Deus vai cooperando conosco. Então tenha uma atitude de fé. E no mesmo instante, a Bíblia diz, no versículo 42, desapareceu a lepra. Então, mas a Bíblia diz que ele ficou limpo. Por que ele ficou limpo? Porque, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que a lepra era mais uma questão de purificação, por ser considerada imunda as pessoas com lepra. Mais do que a cura, né? Na verdade, as pessoas que tinham lepra eram consideradas imundas, e uma vez que Jesus curou, aquela pessoa ficou limpa, realmente para viver uma vida normal, como qualquer outro, né? E mesmo Jesus falando para ele não falar, mas antes ir lá no sacerdote, como Moisés tinha orientado, ele não conseguiu, ele falou, ele transmitiu às pessoas o que Jesus tinha feito, né? Ele não consegue ficar sem falar do grande milagre que Jesus operou. Pode ter certeza, nesses dias Deus também vai te usar poderosamente, amém? E fala aí para o seu irmão, Deus vai te usar. Fala para ele, Deus vai te usar para curar. Isso, nós estamos aqui para profetizar e para declarar que Deus vai nos usar poderosamente, não é? Quarto, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Está lá em Marcos 2 e também lá em Lucas 5, 17. Marcos 2, versículo 1. Acompanhe aí. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Ou seja, já descobriram Jesus. Logo correu aí que ele estava lá, naquela casa. Então, as multidões foram, né, para lá. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Olha só, Jesus estava numa casa, as multidões descobriram que tinha uma célula que Jesus estava liderando, e eles foram para lá. E lá Jesus estava anunciando a palavra. É interessante que Marcos mostra anunciando a palavra. Agora vai lá para Lucas, no capítulo 5. Deixa marcado aí e vai para Lucas capítulo 5.
Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Eu gosto desse versículo porque isso é para nós, irmãos. O poder de Deus está sobre nós para curar. E à medida que nós liberamos a palavra, à medida que nós ensinamos a palavra, o poder de Deus é liberado para curar. E eu quero profetizar mesmo. Se você está aí enfermo, ao escutar essas mensagens, essas ministrações, esse ensino da palavra sobre cura, você vai sair completamente curado em nome do Senhor Jesus. Não é? Aqui nós vemos que Jesus entendia que ele precisava liberar a palavra. A vida era gerada quando a palavra é realmente liberada. E à medida que nós liberamos essa palavra, pode ter certeza, o poder de Deus vem para confirmar. Então, à medida que os discípulos iam pregando o evangelho, os sinais iriam acompanhando os discípulos. Então, à medida que nós vamos, os sinais vão conosco. À medida que a palavra é liberada, pode ter certeza, o poder do Espírito Santo vem para selar aquilo que não é palavra nossa, é palavra de Deus. Se Deus disse que cura, então Ele cura e Ele vai confirmar. A palavra aqui é dele. E é importante que você entenda que, na verdade, Deus te chama realmente para anunciar a palavra, não é? Então, voltando lá para Marcos, né? Nós vemos no versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Ou seja, esses 4 homens, eles creram que poderiam levar esse homem paralítico até Jesus, e Jesus poderia realmente sarar e curar. Interessante a fé deles, né? Ao ponto deles não se importarem com as resistências, com a multidão que estava ali. Jesus estava numa casa, estava uma multidão, eles nem poderiam passar e entrar com o paralítico. Estava numa resistência muito grande. E é interessante que, ao chegarem lá, eles não olharam a resistência e falaram, fulano, para o paralítico, né? Nós bem que tentamos, né? Trouxemos aqui você, mas está vendo, não tem jeito nem de entrar. Então fica para próximo, quem sabe no outro dia Jesus pode te curar. Não, eles certamente nessa hora começaram a procurar uma solução. Eu penso que um deles levantou os olhos para cima e na hora veio do céu uma inspiração de falar, vamos pelo telhado, vamos levar esse paralítico, abrir o telhado e descê-lo lá onde Jesus está, porque Jesus pode curar, e hoje é o dia da cura dele. Olha a fé desses homens, olha a atitude deles, a persistência deles, de não desistirem. Eu quero ver o meu amigo sendo curado. Jesus tem curado a muitos, vai curar o meu amigo também. Eu vou crer, eu vou profetizar, eu vou levá-lo até Jesus e ele vai ser curado. Sabe, essa é uma atitude de alguém que entra realmente na guerra do outro, para ver o outro vencedor, para ver o outro realmente tendo experiência com Jesus, não importando a multidão, não importando o telhado ali, o eirado, não é? Eles foram, não é? Versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só, é interessante aqui. É interessante que Jesus, ele não fala que Jesus viu a fé do paralítico. A Bíblia diz que vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, daqueles homens, daqueles 4 homens que decidiram levar o paralítico ali. Por isso que é tão importante nós termos essa atitude de
de levar outros a terem uma experiência com o Senhor, mesmo que talvez eles não estejam crendo muito, mas que na verdade se você crê, você realmente toma uma decisão de levar as pessoas a serem curados, e nada podendo realmente impedi-los, e eles foram, e realmente eles viram os milagres. E é interessante que Jesus, então, fala que os pecados deles estavam perdoados, não é? E versículo 6 diz, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Olha que tremendo, né? Jesus está mostrando que na verdade ele era Deus, e ele poderia sim dizer que os pecados daquele paralítico estavam perdoados, mas é interessante como os fariseus ficaram chocados pelo poder que realmente Jesus tinha. E naquele momento Jesus manda aquele paralítico levantar, e no mesmo instante aquele paralítico levanta, né? Isso é tremendo, a força do poder de Deus, né? Então, ao ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, né? Um milagre realizado por Deus, ele traz a glória para Deus. E a prova é a prova concreta que realmente Deus está agindo na terra. Então, uma vez que nós impomos as mãos, enfermos são curados, paralíticos andam, surdos realmente passam a ouvir, mudos passam a falar, sabe? Isso glorifica a Deus. Por isso nós temos que ser usados pelo Senhor para que então possamos operar muitos milagres através realmente da imposição de mãos, de declarar, realmente de profetizar, porque pode ter certeza, grandes coisas Deus vai fazer através de nós. Amém? Quinto, no capítulo 3 de Marcos, nós vemos o homem da mão ressequida. Marcos 3, do versículo 1 ao 6, e também lá em Lucas 6, do 6 ao 11, também vemos a mesma história. Então, vamos ler. Marcos 3. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Jesus estava sempre ali na sinagoga para ensinar e curar. Em Lucas nós vemos que Jesus estava ali ensinando. E ele estava, na verdade, lançando a palavra de Deus. E uma vez que a palavra é liberada, a palavra gera o quê? Fé. Romanos 10, 17. Abra lá. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, a fé vem pelo quê? Vem pela pregação. Então, se a fé vem pela pregação, então, e nós sabemos que a cura vem pela fé, nós temos que pregar, gerar fé no coração das pessoas, e essa fé vai curá-las. Por isso que é tão importante nós liberarmos a palavra. E eu estou aqui liberando a palavra. E aí, uma vez que eu estou liberando a palavra, a fé está crescendo no seu coração, para expulsar toda enfermidade, para repreender toda enfermidade, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados.
Porque a fé vai crescendo dentro do seu coração. E uma vez que a fé vem, pode ter certeza, o milagre também vem. E você vai ser um canal de milagre. Deus vai te usar poderosamente. Você, nesses dias, irá curar muitos. Vai fazer muitos milagres, assim como Jesus fez. E mostra para nós o caminho e como fazer, não é? Então, no versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olha só, os fariseus, os religiosos, estavam observando. Estavam observando com olhos talvez cheios de ódio, de inveja, cegos pelas suas tradições, duros de coração, observando se Jesus naquele dia de sábado, que era um sábado, iria curar aquele homem que estava ali com a mão ressequida. Lucas, é interessante que Lucas diz que era a mão direita, realmente é exato, mostrando aí novamente o tanto que Lucas se detinha com detalhes com relação a isso, né, enfermidades. E olha só o que Jesus diz, versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Lembra, os fariseus, os escribas, ali os tradicionais, estavam ali, religiosos da época, estavam observando o que Jesus ia fazer. E Jesus, ele então pega e traz o homem para o meio. E aí imagina os olhos de todos, para aquele homem com a mão ressequida, né? Então, lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Olha Jesus colocando aqui eles numa situação difícil. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? O sábado é um dia para se fazer bem ou mal? É isso que eles estão perguntando. É que Jesus está perguntando. É dia de dar vida ou tirar a vida? Para que aqueles escribas, aqueles religiosos, entendessem que Jesus era o Senhor do sábado. E que, na verdade, o sábado, ele foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. O sábado ali é o dia do descanso. Então, na verdade, Jesus poderia sim fazer o bem. Jesus poderia sim trazer vida num dia que ele separou para o homem buscar o Senhor, para estar com o Senhor, para se envolver com o Senhor. Esse era um dia que o homem tinha que estar diante do Senhor. Então, como que estar diante do Senhor, ele não vai ser curado? Jesus, claro que quer curar no sábado. É claro que ele quer sarar nesse dia que foi feito para o homem buscar a Deus. É nesse dia mesmo que Jesus quer curar. Mas aqueles escribas estavam cegos. E Jesus, então, diz, aí que mostra a indignação de Jesus, né? No versículo 5 em diante, olha o que diz. Olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus ficou condoído. Condoído por quê? Porque aqueles que eram os mestres, que eram os entendidos da palavra, que deveriam levar aquelas pessoas a ter uma experiência de cura, de milagre, eles estavam duros. Eles que deveriam levar o povo a experimentar da vida de Deus, levar aquela sociedade a ter experiências vivas com o Senhor, são os que estão duros. Jesus ficou condoído, Jesus ficou indignado com aquela situação. E então Jesus pega e traz a cura àquela pessoa, né? Aquela pessoa com a mão realmente ressequida. E opera um grande milagre. No versículo 6 diz, retirando-se os fariseus,
conspiravam logo com os herodianos, que eram aqueles que apoiavam a dinastia de Herodes, e eram nacionalistas, e eles queriam, e pensavam que Jesus poderia ser um inimigo político. E por isso eles conspiraram, né? Então, conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida, ou seja, eles estavam cheios de morte. Percebe o tanto que aqueles religiosos eram cheios de morte? E onde há morte, não tem como haver vida. Não tem como pessoas cheias de morte trazer vida para alguém. Aqueles religiosos queriam que Jesus morresse, olha só. Mas Deus é um Deus de vida. E nós somos aqueles que trazem a vida, a cura, o milagre, em nome de Jesus, não é? Sexto, a cura de muitos à beira-mar. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 7 em diante. Diz assim: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusesse à publicidade. Então aqui nós vemos Jesus novamente curando ali na Galileia e outros povos ali, como a Idumeia, das cidades de Tiro, de Edom, na verdade de Sidom. Nós vemos Jesus atraindo as multidões. E as multidões levavam ali os enfermos. E sempre tinham um barco ali à disposição para que eles não pudessem comprimir Jesus e para que Jesus pudesse operar tantos milagres. Olha a força de Jesus, olha como ele realmente trazia a vida de Deus e curava os enfermos. Tamanha multidão seguia e ele curava. E ele, mais uma vez, diz que ele tocava, né? Muitos eram curados e a multidão sabia que se ao menos também tocassem em Jesus, eles poderiam ser curados. Então, por um lado, Jesus tocava, mas por outro lado, se eles tocassem em Jesus, eles poderiam ser curados, né? Não só o toque de Jesus curava, mas também o toque deles em Jesus, né? A Bíblia diz também lá em Atos 19 que até mesmo o lenço de Paulo curava, ou até mesmo a sombra de Pedro curava. O tamanho que é o poder de Deus. Então nós não temos ideia do que Deus pode fazer. Então a cura depende de como a pessoa crê. Então, por um lado, Jesus tocava em pessoas e elas eram curadas. Outras pessoas, como uma mulher com hemorragia, foi até Jesus e falou assim: ao menos eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curado. E ela foi curada. Jesus tocava, as pessoas eram curadas. As pessoas tocavam em Jesus, né, eram curadas. O centurião quis que Jesus apenas desse uma ordem para que ele pudesse ver o milagre no seu servo. E então Jesus liberou uma palavra e aquele servo daquele centurião foi curado. Já para Jairo, Jairo quis que Jesus fosse até na casa dele e tocasse a filha dele. E Jesus também foi até lá para realmente trazer cura. E nós vemos depois um milagre de ressurreição, não é? A mulher sírio-fenícia não poupou palavras, antes liberou uma palavra que os
os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas, e aquela migalha era o suficiente para o milagre. E então, Jesus também trouxe o livramento para aquela mulher, né? Um paralítico foi curado por causa da fé de outros, dos seus amigos. E nós também vemos um cego gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Jesus, mais uma vez, cura. Olha só, irmãos, como é que põe uma regra? Mas, infelizmente, nós vivemos no meio e colocamos regras. Então, agora é só o lenço que cura. Agora é só se pôr as mãos que cura. E Jesus não foi assim. Jesus um dia quis curar e pegou, cuspiu no chão, pegou, fez um lodo e tacou no olho do cego, e o cego foi curado. Então, nós não podemos colocar regras. Uma coisa é certa: Deus quer curar, Deus quer sarar. Não importa a maneira, Deus quer sarar e Deus quer curar. O importante é que você crê que Ele é poderoso para te curar, e mais, Ele é poderoso para te usar para curar outros, para levar a cura a outros. E é isso que você precisa entender. Nesses dias, estudando Marcos, eu queria que o seu coração fosse realmente aquecido para ir liberar essa palavra para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus irmãos, para os seus discípulos, e ministrar cura na vida deles, e ministrar um milagre na vida deles. E pode ter certeza, Deus realmente vai te usar poderosamente, porque eu sei que Deus tem muito a fazer através de você nesses dias, em nome de Jesus. Então é importante que você tenha esse entendimento. Qual o entendimento? De que Deus te chamou para liberar, para ministrar a cura, em nome do Senhor Jesus. Então, eu gostaria que nesses dias você pudesse entender que Deus te deu um chamado. Qual o chamado? Levar a cura àqueles que necessitam. Não importa a maneira, mas o importante é que você leve a palavra, e pode ter certeza que Deus vai te usar. Sétimo, o pedido de Jairo. Lá em Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, 21 e também em Lucas 8. Marcos 5, 21 em diante, vamos ler. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Novamente a grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, né? Então, sinagoga significa lugar de assembleia. E Jairo era esse chefe de uma das sinagogas, embora o seu ofício fosse válido para todas as sinagogas, né? Então ele era encarregado da supervisão geral dos cultos e do edifício. Então ele coordenava, né? Era quem convidava outros membros da congregação para fazer orações, ler a palavra de Deus, e também autorizava para que o visitante ou que tivesse ali, o religioso estivesse ali, pudesse fazer também um sermão. Então ele era um dos principais, dos sacerdotes. Olha a situação dele. Mas no versículo 22, ainda continua dizendo: chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jairo não estava preocupado com a sua reputação. Uma vez que havia muitos conflitos dos religiosos com Jesus, mas Jairo, ele venceu toda a reputação, porque ele tinha uma grande necessidade. Havia uma grande necessidade na vida ali de Jairo, e então ele ignorou o que os outros iriam dizer, ele ignorou o que os seus amigos iriam dizer dele, mas ele foi diante de Jesus, sabendo que Jesus podia fazer um milagre, e prostrou-se diante dele, né? Então, a sua coragem de ir até Jesus o fez estar registrado para sempre na Bíblia.
Ele faz parte de um grupo de pessoas que abriu a mente para aprender algo novo. Ele ignorou os dogmas que se opunham a Jesus e experimentou o poder de Cristo. Olha que isso é tremendo. Ele não ficou preso no tradicionalismo, na religião, naquilo que é velho, mas ele abriu a mente e falou, Jesus pode curar. Enquanto muitos outros religiosos queriam matar Jesus, ele viu em Jesus uma oportunidade de ver um milagre. Ele abriu a sua mente, abriu o seu coração e falou, olha, eu quero experimentar desse Jesus que pode fazer um milagre na vida da minha filha. Então, qual lição que nós podemos tirar aqui? É que aquele que tem a mente aberta para aprender algo novo, pode ter certeza que terá um grande crescimento espiritual. Por sua vez, aquele que tem uma mente fechada em seus dogmas e pelas restrições denominacionais, não irá avançar espiritualmente. O vinho novo precisa sempre de odres novos. Tem muitas pessoas que não experimentam mais dos milagres de Deus, acham que os milagres é só naquela época, é quando Jesus veio, não tem mais isso hoje, e deixam de ser usados pelo Senhor, e deixam de serem canais do Senhor. Isso é triste. Então você está me ouvindo aqui, abra sua mente, Deus quer te usar, vai, impõe as mãos. Pastor, e se não? E se eu impor as mãos e a pessoa não for curada? Irmãos, vocês fizeram a parte de vocês, a parte de vocês é impor as mãos, é liberar a palavra, e sabe, Jesus vai curá-las. Pode ter certeza, Deus quer que você tome esses passos de fé, para realmente crer que Ele pode realmente te usar. No verso 23 diz, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Olha só, insistentemente. Realmente havia um homem desesperado. Jairo queria que Jesus fosse até na casa dele para impor as mãos sobre a sua filhinha que estava enferma, porque ele acreditava que se Jesus impusesse as mãos sobre a filhinha dele seria curada. Olha a fé, olha a determinação. E é interessante, no verso 24 diz, Jesus foi com ele. Aqui mostra que Jesus decidiu ir até a casa de Jairo, mas no meio do caminho ocorre outra cura milagrosa. Certamente Jairo ficou desesperado, porque Jesus tinha parado para atender uma mulher hemorrágica. Mas pode ter certeza que aquela parada lá levou Jairo a acreditar. Se Jesus curou essa mulher, que há 12 anos estava com problema de fluxo de sangue, de hemorragia, Ele também vai curar a minha filhinha de 12 anos. Olha só, Jesus realmente usou aquele momento para aumentar certamente a fé ali de Jairo, para que Jairo pudesse crer que chegaria a sua hora, que chegaria a sua vez. Talvez você olhe para os lados e vê Deus curando outros, mas não te curou ainda. Irmão, olhe para o outro e fala, assim como Deus curou ele, vai me curar também. Assim como ele teve a experiência de cura e de milagre com Deus, eu também vou ter a minha experiência. Deus também vai fazer a minha cura e vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora. Então, para concluir, eu quero realmente dizer que nesses dias são dias de você receber cura. Esses são dias também de você ministrar a cura de Deus. Esses são dias de você, pela fé, crendo, você possa liberar a cura às pessoas, possa ser um canal de vida. Presta atenção, Deus quer te usar. Deus não quer te usar porque você é perfeito, porque você é bonzinho, porque você sabe tudo de Bíblia. Deus quer te usar pela graça dEle. E pela graça dEle, Ele quer fazer você um canal de bênção na vida das pessoas e que você sirva a Ele, servindo as pessoas com compaixão, que é o combustível para trazer realmente a cura e o milagre. Que Deus possa te inundar nesses dias com a fé, com a coragem. Vai, impõe as mãos. Talvez lá na sua casa hoje tenha alguém enfermo. Ao voltar para
para a sua casa. Vai lá, impõe as mãos. E aquela pessoa vai ser curada em nome de Jesus. E que Deus possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém.